Olá, para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, vídeo sobre reflexões astrológicas. Eu sou Ana Rodrigues e vamos conversar sobre esta semana, que é a última semana do mês de julho, né? Inicia no dia 30 de julho, vai até o dia 5 de agosto, e é uma semana que tem fase cheia acontecendo e dias oscilantes, gente. Tem dias que tem um aspecto, dias sem nenhum aspecto, aí dias com 5 aspectos, movimentos, né? Na verdade, não são 5 aspectos, mas com muitos momentos importantes ao longo do dia. É uma semana de dias oscilantes. Nós vamos falar sobre essa semana. É uma reflexão sempre num sentido eletivo, para entendimento de clima global, não é previsão sobre o seu mapa natal, é mais para você entender como está o clima do dia e organizar as suas atividades. Reflexões em nível pessoal precisam ser feitas sempre de acordo com a sua carta natal, certo? Que trânsitos momentâneos podem ter importância na sua carta, né? Na sua vida pessoal em um determinado período ou não, certo? Então a gente fala aqui, como é um contexto mais coletivo, né? Sobre o assunto geral, o clima do dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já vou pedir para vocês aqui para deixar comentários. Pode colocar uma figurinha lá, um joinha, um oi, qualquer coisa ali nos comentários, porque quanto mais comentários tem, mais o YouTube recomenda o vídeo. E também curtir, gente, tá? Eu vejo que vocês assistem os vídeos, mas tem poucos comentários. Eu vou pedir para vocês aqui, então, que comentem mais para subir o vídeo ali nas recomendações do YouTube, tá bom? E aí, se você quiser se tornar membro, tem a seção de membros aqui no canal também, onde temos um vídeo a mais todas as semanas, exclusivos para os membros. E ali a gente entra numa abordagem um pouco mais técnica, sempre nos temas que vocês pedem. Eu sempre solicito sugestões ali para eu gravar os temas que são de interesses de vocês, tá? Então, ali na seção de membros, os assuntos já são mais técnicos de astrologia tradicional, clássica, né? Que é a astrologia que eu pratico. Mas se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, tem a plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Acessa ali que tem vários planos de cursos aí para você aprender astrologia ou para aprimorar os seus conhecimentos também. Ali a gente não fica no nível só de introdução à astrologia básica, lá é mais profundo, lá é estudo mesmo, para valer, tá bom? Bom, eu tenho também os atendimentos de mapas natais, previsões, mapa infantil, tudo mais. Se você quiser solicitar a sua leitura, é no meu site astrologiaclássica.com.br. Então vamos falar dessa semana. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. É esta primeira semana aqui de agosto, né? Então, a gente tem dia 30 de julho e 31 ainda, 2 diazinhos do mês de julho, e já iniciamos agosto. Dia 30 de julho tem um clima descomplicado. Nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Capricórnio, meia-noite e 44, né? Vamos iniciar a semana aqui com a Lua em Capricórnio. Signo da Terra e cardinal, apesar de ser um ponto de debilidade para a Lua, é o exílio, né? A Lua rege o signo oposto. A Lua em Capricórnio entra aqui na casa 8 para o mapa de Brasília, mas como o Capricórnio é da Terra, ele cria uma facilidade para cumprir com as coisas de maneira descomplicada. A secura da Terra, ela é linear, e aí o que você pretende fazer não muda muito, né? Não escorrega, não altera. 3 horas e 55 na madrugada ainda, né? A Lua chega a 120 graus a Mercúrio. O Mercúrio ingressou no signo de Virgem na semana anterior. É um aspecto harmonioso, mantém ainda uma facilidade com a praticidade, os assuntos da mente racional e lógicos ficam bons. Mas como vai acontecendo bem na madrugada do sábado para o domingo, né, gente? Então, geralmente é que a grande parte das pessoas não vai perceber muito aqui no Brasil. Em outros lugares, por questão de fuso, essa configuração acontece em horários diferentes. Quem tiver em outro país, por exemplo, em um horário útil, vai sentir muita facilidade para estudos, para conversas, para lidar com temas técnicos, concertos, por exemplo. É muito prático esse aspecto. 10 horas e 15, a gente tem um aspecto de 60 graus entre Lua e Saturno. Aqui, como a Lua está no signo de Capricórnio, que é o signo da regência de Saturno, continua mantendo esse clima sem muita velocidade. Mas o Saturno está em peixes, né? Então perde um pouquinho da praticidade. Como a Lua se movimenta muito rápido e a natureza do aspecto também é leve, rapidamente isso já começa a se desfazer. E volta a um quadro natural de produtividade, tá? Bom, então percebam que das 10h15 da manhã
O próximo aspecto é só à noite, olha, às 21h18, que agora é a Lua em Capricórnio em trígono com Marte. E beneficia de novo aqui, né, o signo de Capricórnio, porque Marte se exalta aqui. Então, a configuração de Marte em Virgem, que já é bastante prática, acaba se facilitando bem aqui a sua produtividade nessa recepção que a Lua cria na sua exaltação. E aí voltamos, né? Na verdade, como eu falei para vocês, depois desse momento do sextil entre Lua e Saturno, logo em seguida, ela já começa a se afastar, né, desse aspecto e já vai começando a se aproximar desse. Então, toda a tarde do domingo tende a ser bastante prática para os assuntos e forte também, né? Tem um perfil de realização. É um momento adequado quando você quer lidar com coisas difíceis, com coisas trabalhosas, por exemplo, porque tem muita linearidade e produtividade também. E depois, gente, 22h51, a Lua chega a um aspecto de 120 graus a Júpiter. Mas a Lua está debilitada aqui, né? E nesse aspecto, ela cria uma recepção para Júpiter num ponto de debilidade. Aqui, Júpiter tem a sua queda, né? Ele se exalta em Câncer, vai diminuindo um pouco mais a questão de solucionar problemas, né? Mas a natureza do aspecto é harmoniosa, a gente vai para um campo de reserva um pouquinho mais, né? Vai diminuindo uma influência tão produtiva, mas vai mais para um clima de calmaria, por exemplo, certo? Então, o domingo ele vem com esse climão todo produtivo. Vejam que a gente tem 5 momentos marcantes aqui, né, ao longo do domingo. E aí o dia 31 vem sem aspecto, gente, nenhum, nenhum, nem da Lua e nem dos outros planetas. Eu trabalho com astrologia tradicional, então vocês percebem aqui na carta que vai até Saturno, né? E aí nesse dia, segunda-feira, dia 31, novamente, a gente teve na semana passada, segunda-feira, sem aspectos nenhum. Mas como a Lua continua em Capricórnio, ela ainda está nesse perfil de realização das coisas, né? Tem um perfil prático, é fácil de levar, a mente é mais racional, é mais organizada para resultado mesmo, né? Então não fica um clima tenso. Agora, o dia 1 de agosto, terça-feira, tem a fase cheia acontecendo, mas antes disso, meia-noite e 58, a Lua ingressa no signo de Aquário. Os 30 graus de Aquário só dá o poderzinho para a Lua aqui no finalzinho. Então, esse ingresso da Lua em Aquário tem a Lua sem nenhum poder ao longo do zodíaco, está na condição peregrina. E o Aquário é o signo do domicílio de Saturno, é um signo fixo, um signo do ar. Quando a Lua passa por aí, além de uma tendência global, assim, generalizada, ela tem um perfil mais crítico também, né? E quando for 15h31, é o momento exato da oposição entre Sol e Lua, né? Com a Lua em Aquário 9h15 na casa 2 e o Sol na casa 8. Esse mapa é calculado para Brasília, né? O horário de Brasília é uma lua cheia que acontece que acontece no eixo casa 2 e casa 8. Pela fase, a lua se dá bem porque é o ponto máximo de visibilidade da lua, mas por posição, o sol está bem melhor, ele está no domicílio dele, né? Mas a fase é cheia. Então, os assuntos ligados ao âmbito financeiro do país, economia, é que ficam na pauta, né, gente? As fases lunares têm essa repercussão de clima global e de clima mesmo no fator meteorológico. Agora, assim, a Lua está num signo úmido e ela é úmida, né? A Lua ela tem uma natureza fria e úmida e o Aquário é quente e úmido. Mas o Sol é quente e seco e está no seu domicílio que é quente e seco. E então a gente percebe que tem um pouco mais de poder pela própria condição do Sol zodiacal, em sentido de clima, contexto global, né, do Brasil. É difícil falar no Brasil porque é muito grande e os climas se alteram muito, mas ele tende a ser um pouco mais seco, né, durante esses 15 dias aqui de lunação. E então nós temos essa configuração que puxa os temas desses 15 dias para o assunto ligado à economia. A economia em sentido de índices econômicos e tal, como também a gente tem a casa 8 como segunda a partir da 7, trazendo os assuntos ligados à economia de outros países. Então, temas importantes na economia de outros países também podem trazer repercussão dentro do nosso próprio país. Mas a temática vai para esse ponto. O ascendente é Capricórnio, regente Saturno está fraco aqui no signo de Peixes, né? Mas há um triângulo, né, formado com a oposição Sol e Lua que envolve Júpiter, né? A Lua está chegando para uma quadratura a Júpiter e o Sol também chegando uma quadratura a Júpiter. Então a gente tem que na astrologia moderna se chama de quadratura T
e isso puxa o assunto para clima um pouco mais difícil, mesmo que Júpiter seja um benéfico, ele não está muito forte, a natureza dos aspectos é desafiadora e vai carregando essa atenção para os assuntos ligados ao âmbito financeiro do país, certo? É isso, gente. E agora a gente tem aqui 17h44, Marte em trígono Júpiter. O trígono é um aspecto harmonioso, mas é um trígono que Júpiter cria uma recepção por debilidade para Marte, não prejudica assim, a realização, porque Marte está num signo seco, ele é seco, o touro também é seco. O que eu penso que atrapalha um pouquinho é na praticidade para a realização dos assuntos devido à recepção aqui, né? Essa recepção causada por Marte para Júpiter aqui no ponto do exílio, né? E para ao contrário também, da mesma forma, né? Júpiter está causando uma recepção para Marte no seu exílio também. Apesar dos resultados chegarem onde se pretende chegar, pode ter algumas coisas de ajustes, né? Pode ser trabalhoso, por exemplo, né? Esse é um ponto importante. Depois, 22h38, a gente tem a Lua na quadratura a Júpiter, agora é a Lua quem chega a esse aspecto. A posição de Júpiter beneficia a Lua, mas a natureza do aspecto é desafiadora. E não chega a ser um clima de tensão, porque não é uma característica de Júpiter, só que ele também não tem fluidez, né? A quadratura envolve signos fixos e emperra um pouquinho. É legal manter atenção sobre esse momento para não iniciar atividades, principalmente as que precisem aplicar variados assuntos, as que precisem dessa coisa de movimento, né, de conciliar muitas coisas, aqui já fica um pouquinho mais difícil. O gerenciamento global dos assuntos acaba tendo um prejuízo, né, com esse aspecto. 23h17 é o Mercúrio quem chega a uma oposição a Saturno. Mercúrio está forte no seu domicílio e exaltação, mas esta oposição expõe Mercúrio aqui ao seu ponto de dupla debilidade. Como Saturno também não está muito forte, essa oposição ela prejudica, né? Ela tem uma representação maior de prejuízo com assuntos comerciais, com a questão da comunicação. Não é legal para estudar esse momento, não é muito legal para reuniões, conversas, postagens também. É dada alguma confusão, tá, gente? Então mantenha atenção a isso. E assuntos eletrônicos também ficam na pauta como possibilidades aí de impedimentos, prejuízos, imprevisibilidades de maneira geral. O Mercúrio também representa os equipamentos eletrônicos e o ambiente digital, né? Tudo que rola em termos de mídias e tudo mais. É um momento chato, até no fim do dia, a gente pode evitar um pouquinho esse momento. Então percebam que outro dia aqui com muito movimento, dia 1º de agosto. Terça-feira, dia 2, que é importante, tem um único momento no céu que é importante, que é o momento exato da oposição entre Lua e Vênus. Vênus está retrógrada em Leão, super apaixonada, né, tal, e a Lua está aqui no signo de Aquário, agora com um pouquinho de poder já aqui da sua face. Mas é uma oposição que instiga um pouco a satisfação, assim, né, como uma necessidade de se ver plenamente satisfeito, só que a oposição é um aspecto desafiador. Então, eu penso que ela contrapõe necessidade versus desejo e pode fazer com que a gente queira realizar mais ou sinta mais um clima propenso para a realização das coisas que a gente gosta, né, que a gente acha legal. Então, não é um momento muito bom para iniciar atividades, não, tá? Principalmente as que tenham temas de Vênus. As artes, tudo que dependa de layout, constituição, de harmonia, né? O amor, o romance, as aquisições, até para alimentação, procurem ficar atentos para não exagerar na dose, tá, gente? Não ir para a doceria e comer aqueles doces cheios de, né, aqueles doces glamurosos que a gente come com os olhos, né? 3 de agosto, começa cedo no céu, 00h05, a lua ingressa no signo de Peixes, signo mutável da água, tende a deixar o clima um pouco instável, com uma tendência apegada aos temas, aos assuntos, às coisas que vão se desenrolando. A lua é fria e úmida e Peixes também é frio e úmido. Então, o clima geral acaba interferindo muito nos assuntos do dia a dia, né? Vocês podem sentir que, assim, nos assuntos cotidianos, da maneira das pessoas agirem, tem um perfil apegado às coisas. A Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno, exatamente às 8h52. Acontece na casa 6, não é muito legal. A própria conjunção de Lua com Saturno, ela não é animada nem um pouco, principalmente no signo de Peixes, que é um signo frio, né? E úmido.
vai gerando um pouquinho de pessimismo, eu penso. Para inícios, nem pensar esse momento, gente. Mesmo que você pense assim, ah, Saturno é sólido, ele não está sólido em peixes. Não é momento para iniciar nada. Tá? Aqui tanto tem o fator do tempo se arrastar e prolongar os assuntos, como tem a falta de solidez, a dificuldade em manter as coisas sólidas, firmes, e um pessimismo também, uma insatisfação de forma geral. Em tema global, né, geral, coletivo, como essa conjunção acontece na casa 6, pode trazer assuntos globais relacionados a âmbitos, a temas de saúde, aos assuntos ligados à classe de trabalhadores, infraestrutura de país, então tem essa temática aqui. 12 horas 2 minutos no meio do dia, a Lua vai chegar à oposição a Mercúrio. É outro momento que merece atenção, com equipamentos, reuniões, conversas, estudos, postagens, assuntos digitais de maneira geral, não tende a ser agradável, ele é propenso à confusão, tá? As coisas saem da retidão aqui. E depois, 22 e 19, o aspecto de 60 graus é entre Lua e Júpiter. Esse já é legal, tem uma recepção mútua, né? Júpiter está na exaltação da Lua, a Lua está no domicílio tradicional de Júpiter, e aqui vai diminuindo o ritmo. Ele tem uma tendência confiante, assim, eu poderia dizer. Ela pode ser, assim, sem movimento, um pouquinho preguiçosa até, né? Mas não chega a ser algo de prejuízo, já que temos recepção mútua e a natureza do aspecto é harmoniosa, né? Tem um perfil místico e tem um perfil de cuidado também, né? Confiança, cuidado, crença, fé. Então pode ser interessante para esse tipo de assunto. Não só místico, mas filosófico, assuntos que tenham essa temática muito elevada, assim, coisas não comuns. Parece gerar assim uma espécie de confiança, de crença, né? De fortalecer a crença, levar a esse patamar. Agora, a gente, dia 4 de agosto, que é sexta-feira, tem a Lua chegando a uma oposição a Marte, meia-noite e 14. E depois, gente, a Lua vai ficar fora de curso. E esse aspecto, ele não é satisfatório, obviamente, porque Marte é um maléfico. Toda vez que a Lua se encontra em aspecto desafiador a Marte, gera um clima de dificuldade com a retidão dos assuntos. Pode gerar também um clima de irritabilidade, de embate de alguma forma, e às vezes as confusões que giram mesmo em torno disso, mal entendidos, que levam a brigas, né? É um clima chato mesmo, né? Incômodo. E por isso não é um momento legal para iniciar nada. Vai acontecer na viradinha da quinta para a sexta. Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso o dia inteirinho. Então, eu já recomendo a vocês que sexta-feira não é um dia para iniciar grandes assuntos. E a Lua só vai ingressar em Áries no dia 5, domingo, meia-noite e 19. Aí vai levar a um pouco mais de movimento. Assim que a Lua ingressa no signo de Áries, ela já começa a entrar no orbe do Sol, ela já começa a enxergar o Sol aqui no signo de Leão para formar um trígono. E aí a gente tem o Sol forte em Leão no seu domicílio e o Sol se exalta aqui, que é o que vai acontecer só lá à noite, 22h40. Mas isso quer dizer que todo sábado, então, vai seguindo com esse clima confiante, otimista, ele tende a ser linear, né? Não é um perfil alegre, né? Porque a gente está falando do signo de Áries, que é domicílio de Marte, né? Não é, alegria não é um tema de Áries, né? Mas ele é reto, tem agilidade, então as coisas se desenrolam sem complexidade, pode ser simples lidar com os assuntos de uma maneira geral, e o clima vai se desenrolando de uma forma muito prática, muito ágil também. O momento exato do trígono entre Lua e Sol, ele tende a ser um pouco mais vigoroso, né? Energético, assim, ele é bem firme também. Essa semana é isso, gente, que vocês viram. Então perceberam que tem dias com muito movimento, muitos momentos marcantes, e outros dias com um movimento, né? Um momento marcante ou nenhum. Então temos uma característica muito oscilante ao longo da semana e uma fase cheia, né? Que vai acontecer com a Lua em Aquário sem poder nenhum, mas muito visível no céu, envolvendo temas ligados a assuntos econômicos, né? Então indicadores econômicos, taxas, medidas econômicas também podem surgir aí durante esses 15 dias como uma espécie até de solução, a gente pode dizer, porque a Lua se beneficia pela fase, mas o Sol está muito forte por condição celeste, né? Ele está no próprio domicílio, certo, gente? Bom, se você gostou, não esquece de curtir, pode compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos nas suas redes sociais e não esquece de deixar um oizinho aqui,
ou uma figurinha aqui nos comentários também, tá bom? Um abraço forte para vocês, uma ótima semana, até o nosso próximo vídeo, então, até mais.